Olá, amigos, Cristiano Tamura, novamente aqui. Se acostume conosco, porque nos próximos dias nós traremos muito conteúdo. O sistema tributário brasileiro, a vida, a nossa, está muito dinâmica, muita novidade. No dia 16, agora, recentemente, de dezembro, foi finalmente aprovado na Câmara dos Deputados o PL 108, sobre o qual nós também vamos trazer conteúdo, mas o nosso bate-papo de hoje aqui é sobre uma lei velha, uma lei que foi publicada no dia 26 de novembro, e evidentemente a lei velha é uma ironia e quase uma tristeza, porque a gente contador, a gente advogado, a gente está tendo que se adaptar muito a esse movimento de reforma tributária, que era uma das fases da reforma sobre o consumo, e no meio disso tudo o governo traz também a reforma sobre a renda, com a lei número 15.270. Então eu estou aqui hoje com a Letícia Almeida e a Jéssica Mariano para falar sobre um pouquinho mais sobre essa lei, e é uma lei que impacta muito esse já movimento e cenário conturbado da reforma tributária. Então eu queria primeiro passar aqui a palavra às nossas colegas por um cumprimento inicial, antes de eu começar a bombardeá-las com perguntas. Vamos lá, Letícia, comece. Um prazer tê-los aqui, é sempre importante esse momento de discussão, eu acho que isso enriquece e faz mais do que apenas uma leve discussão, né? A gente consegue trazer clareza e ordem para os próximos passos das empresas. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre esse novo movimento. Bacana, obrigado, Letícia. Jéssica? Olá, tudo bem? Com todas essas mudanças, é muito importante todo mundo estar bem atualizado. Então, é um prazer para a gente estar aqui e trazer conteúdo para vocês. Bacana, vamos lá. Então, só para a gente se situar, pessoal, a gente gravou um conteúdo anterior, e no conteúdo anterior, as nossas colegas aqui trouxeram que a reforma tributária seria faseada. Primeiro a reforma sobre o consumo, depois a reforma sobre o patrimônio. E a reforma da renda. E a reforma da renda. Talvez não nessa ordem necessariamente, mas eram três grandes movimentos. Durante a reforma do consumo, onde a gente está falando de IBS, CBS, o PL 108 que eu acabei de falar, o governo federal traz também aqui a reforma sobre a renda. Na minha percepção pessoal, um movimento muito mais populista do governo atual, mas aqui a gente não está para trazer discussão política, se é legal, se é chato ou não, mas a gente precisa necessariamente reagir e entender e entregar para os nossos clientes e parceiros as melhores soluções para que eles evitem aí uma oneração. Então, o primeiro ponto, qual que foi a grande benesse desse movimento? Jéssica, eu queria que você comentasse com a gente. O governo fala, olha, quem ganha a partir de agora até R$5.000 por mês não paga mais imposto de renda. Comenta um pouquinho sobre isso, depois a gente tem uma faixa intermediária que passa a pagar um pouco mais. Traz um pouco de luz para a gente sobre esse benefício que o governo traz aqui para a população. Claro. Então, o artigo 3º-A da Lei 15.270, ele traz que a partir de janeiro de 26 será concedida a redução do imposto sobre imposto de renda incidente mensal das pessoas físicas de acordo com os seguintes dados. Até 5.000, a gente vai ter uma redução do imposto de renda de 312,89, de modo que o imposto seja zero. Então, significa que até 5.000 não vai mais ter a redução. As pessoas físicas não vão sofrer. Perfeito. Isso mesmo. De 5.001 até 7.350, a gente vai ter uma redução de 978,62, e de modo que a redução do imposto seja decrescente, até zerar para rendimentos a partir de 7.350. Então, de 5.000 até 5.000 é zero, de 5.001 a 7.350 ele vai ter uma redução, só que ele vai ser decrescente até chegar a zero. Perfeito. Então a gente entende que esse foi o grande benefício que o governo traz. Então ele traz um remédio social, e como todo remédio a gente tem que ler a bula porque vem efeitos colaterais. Exato. E aí, Letícia, eu queria que você falasse sobre o efeito colateral, porque aqui o bate-papo é mais sobre isso mesmo, não necessariamente sobre o benefício que vem, mas sobre as dores que vêm com esses benefícios dos efeitos colaterais, que particularmente, de novo, não estou entrando numa discussão política, longe disso, meu papel aqui não é esse, mas é um movimento que penaliza a força produtiva, o capital produtivo brasileiro, mais uma vez. Fala um pouquinho, o que se fala agora dessa tributação de 10% sobre quem distribuir 50 mil? Existia no passado, volta a existir agora, dividendos, luz, racionalidade. Explica um pouquinho pra gente esse movimento, Letícia, por favor. Bom, e trazendo um contexto, né? Tá. Obviamente, se a gente estende uma redução e um impacto muito alto, porque hoje, se a gente fosse analisar a nossa tabela de imposto de renda, o valor seria superior a 2 salários mínimos. Exato. Então a gente está falando de 2.000 e alguns quebradinhos aí.
O que acontece? A gente estendeu isso até 5 mil, que antes era um teto de 27,5. Se a gente estava falando que esse era o teto máximo de 5 mil para cima, a gente tributaria 27,5 de imposto de renda. Então, o governo vai reduzir substancialmente a sua arrecadação. E aí surgiu a necessidade deles implantarem de alguma forma essa compensação, porque a estimativa é que isso aqui impacte 25 milhões de pessoas no país. Sim. Então, desse modo, precisaríamos equalizar as contas e manter a máquina pública funcionando. Porque eles trouxeram... Porque é muito melhor do que fazer uma reforma de gestão, uma reforma administrativa, cortar altos salários. Vamos onerar. Vou te dar um benefício para a parte da população, só que do outro lado, ao invés de eu governo, olhar e evoluir, vamos tributar o capital produtivo. Vamos lá. Exatamente. E aí o que eles fizeram? Em 1995, a gente já tinha esse cenário de tributação dos lucros da pessoa jurídica. Perfeito. Quando havia essa transferência. E até então, a gente passou até uma isenção. Então, todos os lucros apurados dentro da pessoa jurídica, através da exploração da atividade comercial, eles poderiam ser distribuídos de forma isenta e resguardados pela legislação na medida da proporção do capital, enfim, ou que os sócios desejassem. Nesse sentido, com essa mesma medida, eles trouxeram a renovação dessa máquina de tributar os lucros apurados na pessoa jurídica. Perfeito. Então, qualquer lucro que você faça a distribuição, ele vai ter um caráter de rendimento tributável. E se ele ultrapassar o valor de 50 mil reais mês, ele vai ter um adicional de 10% de retenção. Então, ou seja, imaginando que hoje você faça uma retirada de 5 mil reais mês dentro da distribuição de lucros. Nesse caso, você permanece dentro da isenção. Tirei 55 mil reais. Os 55 mil reais serão considerados para imposto de renda e aí vão sofrer o adicional de 10%. Perfeito. Então aqui a gente está pensando de fato numa questão de equalização. De um lado você tira e dá um benefício e do outro lado você passa a fazer uma tributação nova. O que é interessante é, no passado de fato, como você disse, já existiu isso e volta a existir. E o que nos pega muito é que, por exemplo, no anúncio disso, quando foi feito em rede nacional, o governo falou, olha, agora quem está ganhando mais de 50 mil vai pagar imposto. Mas é importantíssimo que fique muito claro aqui que esse valor que está sendo retributado já é um valor que foi tributado na operação. Pessoa jurídica. Né? Então, quando a gente fala de lucro, em tese, você já teve a produção, já teve a receita, já teve todas as despesas e teve já aquele valor sendo oferecido. Então, o que vinha isento antes aos sócios, hoje passa até a previsão de tributação. É isso mesmo, então? É exatamente isso. Então vamos desmentir aqui uma fala presidencial, de novo, não é uma fala partidária, mas é muito importante que a gente, como operador da contabilidade e do direito, traga essa clareza. Né? Então não é que nós estamos falando que uma população que não pagava tributo vai passar a pagar tributo. Vai pagar um pouco mais de tributo. Exatamente. Tá, então só para ficar bem claro. Até por isso que ficou conhecido o texto como tributação de altas rendas, porque ele não para em pé dizendo que ele vai passar a incluir novas fatias, mas sim aumentar aquilo que ele entendeu como sendo alta renda. Sim, né? E de algo que já seria 600 mil anos, de algo que já foi tributado. Na origem. Na origem. Perfeito. Bom, vamos lá. Outro tema, então, que se discute bastante aqui, eu queria trazer para vocês, é o seguinte. A gente sabe que no direito tributário você não pode criar uma lei que atinja fatos pretéritos. Então, como funciona hoje? O que a gente apurar em lucro em 2025, a gente vai pagar esse tributo? Isso também é uma... E assim, fazendo a mesma ressalva que você trouxe aqui, sem qualquer comentário de cunho político, mas falando como operadora da contabilidade, né, e como operador do direito. A gente entende que existe sim a possibilidade de isenção que a lei trouxe, só que foi de um prazo inexequível. Porque a legislação ela trouxe que você pode sim salvaguardar os lucros de 2025 junto com os lucros apurados anteriores, Perfeito. Mas desde que você conduza isso numa assembleia aprovada pelos sócios e faça o registro dessa ata na junta comercial.
Qual é o prazo? Até 31 de dezembro de 25. Então, veja que aberração. O próprio Código Civil traz que a gente tenha a apuração dos lucros do ano sempre no quarto mês subsequente à finalização do exercício. Então, a gente está falando de abril de 26. Mas essa legislação que foi divulgada em novembro, no dia 26, ela orientou e determinou que fosse feito esse registro até 31 de dezembro de 25. Então, veja, um comércio que esteja operando no dia 30 e no dia 31, como que nós vamos finalizar a apuração de lucro dele no dia 31, fazer uma ata com os sócios, deliberar a forma de pagamento, o prazo de pagamento e registrar em junta comercial até 31 de dezembro. Então, por isso que a gente fala que é inexequível, né? E aí, qual foi a orientação e qual foi o estudo que nós fizemos? Por medida de segurança, nós vamos seguir com o resultado até 30 de novembro, Perfeito. apurado a curtíssimo prazo no começo de dezembro, e seguir com esses registros para garantir esse benefício, porque se o sócio desejar fazer uma distribuição maior, no valor de 100 mil, no valor de 200 mil, 500 mil, de quanto ele tiver disponível em lucros acumulados, ele possa fazer sem que haja esse impacto da retenção dos 10%. Perfeito. Então, até eu queria que, se a gente pudesse, o pessoal da produção, compartilhar com a gente uma imagem. Ontem saiu, no dia 16, olha que dia maravilhoso, dia 16 de novembro de 1978, nasce Cristiano Tamura. Dia 16 de dezembro de 1990, o Corinthians ganha seu primeiro título brasileiro. Dia 16 de dezembro de 2012, o Corinthians ganha seu segundo título mundial. Dia 16 de dezembro de 2025, a gente tem o PL 108 passando pela Câmara dos Deputados. E ontem também, dia 16 de dezembro de 2025, a Secretaria da Receita Federal fez a gentileza de nos trazer algumas perguntas e respostas, se a gente puder compartilhar também com quem está assistindo aqui essa imagem, trazendo aqui algumas orientações sobre o texto, né? Então está aí para você acompanhar com a gente. Aqui eles trouxeram algumas perguntas que de fato geram alguma luz dentro daquilo que a gente acha bastante polêmico. Alguns dias antes também, Jéssica, a Jusesp também, né, trouxe uma orientação sobre o registro dessas atas. Sim. Então, qual que é o grande ponto aqui que eu queria que todo mundo entendesse? Primeiro, como a Letícia bem pontuou, ao menos que nós virássemos o George McFly no De Volta para o Futuro, a gente não conseguiria, para aproveitar um benefício, que é a isenção desses lucros legítimo até o final de 25, fazer um fechamento de um balanço e fazer o registro de uma ata. É um absurdo isso que está acontecendo. É um absurdo. Isso daqui não é ser partidarista, não. Isso é um absurdo. Porque cronologicamente não é possível você aproveitar de um benefício legal, porque não é possível, porque o dia 31 não aconteceu. Não aconteceu. A gente está olhando ainda de faturamentos que vão ocorrer que eu não vou poder aproveitar de acordo com a lei. Isso é bizonho. Inclusive, acho que, não sei se foi a Jéssica ou você que vocês mostraram agora, tem inclusive já ação judicial questionando isso, né? Isso. Já foi impetrada, não sei se o termo correto é esse, uma ação direta de inconstitucionalidade para justamente trazer à luz ou uma resolução jurídica para uma lei que foi deferida e publicada sem o menor cuidado com aquilo que está dentro da própria Constituição Federal, dentro do Código Civil, enfim. É isso, o Brasil sendo o Brasil, infelizmente. A reforma tributária, só para a gente não pegar ranço, tá? Ela é positiva, ela é importante, ela é imprescindível para um desenvolvimento econômico, inclusive, do Brasil. Mas essas coisas que têm acontecido de leis como essa, que prevêem um prazo que não é... Toque de caixa. A toque de caixa, que não é possível se cumprir. Quer dizer, tem um erro técnico da lei. Daí gera uma ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é inconstitucional isso que eles estão prevendo. Vai judicializar. E a gente precisa, pelo bem ou pelo mal, e aqui só para a gente assim, ó, baixou nosso rancorzinho já. A gente já não está mais bravo com o governo e vamos seguir fazendo o que precisa ser feito. Qual que é o grande ponto? Jusesp trouxe orientação e agora finalmente a Receita também trouxe orientação. Como nós devemos, como empresários, como advogados e como contadores, então proceder para que a gente tenha garantido esse direito para aproveitar esse benefício de não tributar esses valores. Tentando resumir de forma muito técnica, o que a gente precisa fazer, passo a passo, até porque a ideia é que esse vídeo seja assistido por muita gente e que essas pessoas tenham de fato uma orientação prática. Certo. Do ponto de vista prática, quem se sentir à vontade pode responder. Do ponto de vista prático, e o que a gente precisa fazer aqui e agora?
finalizar um levantamento do balanço contábil, pelo menos até 30/11, e se você não tiver, o último que você tenha disponível, do 9, do 10, enfim, o importante é salvaguardar um período dentro dessa isenção e seguir com a deliberação da forma de pagamento, ou seja, em quantas parcelas será paga, qual é o valor que vai ser cada parcela, e isso é imprescindível para que haja o benefício da isenção. Perfeito. A legislação trouxe isso, e faça o registro disso numa ata e, consequentemente, posteriormente na junta comercial. E não precisa ficar receoso quanto aos valores, né, que vão estar ali destinados, né, porque isso não será um documento publicado de forma completa para todos, né? Público isso. Porque justamente vai ter uma ata com global. Com o cheiro da coisa. Isso. E no anexo, que aí ele vai ter um caráter sigiloso, vamos dizer assim, um tratamento diferenciado, e ele vai constar na JuCesp, mas não estará disponível para consulta, porque hoje a gente sabe que dentro do site da JuCesp você consegue analisar toda a cópia digitalizada de documentos. Isso é um grande receio de empresários, porque pode ser utilizado dentro de uma ação, né, judicial, qualquer impacto que possa haver dentro desses valores. E inclusive isso é legal que a gente mencionou aqui. A JuCesp trouxe essa orientação, ela falou a ata não necessariamente precisa ser super detalhada, ela precisa ter ali algumas coisas básicas, e o que se está falando em termos de quantidade é um documento privado. E por que tem sentido que seja privado? Porque quando você tem uma empresa, as informações de ordem financeira, elas não pertencem à sociedade. E todo documento que ele é publicado e registrado na JuCesp, ele é público. Contrato social, algum acordo de cotistas que você queira dar publicidade a terceiros. Então não teria sentido nenhum você tornar público algo que é estritamente privado. A tua concorrência não precisa saber o quanto você distribui de receita, como vai o teu negócio, qual a saúde financeira da tua empresa. Então, pelo menos nesse ponto, a gente tem um acerto aqui de ter essa publicação reservada sobre aspectos financeiros. Senhoritas, do ponto de vista de informação, tem algo mais que a gente precisa trazer nesse momento? Ou a ideia aqui é só informar a questão da isenção da pessoa física até 5 mil e depois a progressividade dali em diante? Essa questão da nova tributação, que na minha opinião aqui, brincando, é uma retributação sobre algo que já foi tributado, mas tudo bem, é a regra do jogo. Sobre a necessidade da ata, publicação, algo mais que a gente precisa sair daqui como informação para a gente fechar o vídeo? Eu acho que seria importante que as pessoas tivessem um alinhamento com seus contadores. Nesse momento é fundamental, mais do que nunca. Perfeito. Né? E além disso, olhar para cada caso individual. Lembrando que esse valor de rendimento tributável ele vai ser somado com todos os outros rendimentos tributáveis. Então, de repente, se é somado com uma aposentadoria, um prolabore, então vai sofrer essa retenção na fonte. Então, é necessário analisar o global da pessoa física para que haja essa inteligência tributária buscando a menor carga possível. Quando você falar em receita total, uma aplicação financeira, também soma. Então a pessoa vai ter que ter um mapa muito claro do quanto ela está oferindo para entender se ela vai cair nessa... Para que ela possa se adequar. Isso, obviamente, isso é feito dentro da declaração de imposto de renda, que também é conhecido como a declaração de ajuste anual, e por esse motivo, mas para evitar que seja feita essa arrecadação de 10%, né, ou pelo menos se evadir da forma mais correta possível, né? Fugindo completamente do script do que a gente tinha imaginado, uma pergunta de ordem prática que eu fiquei me perguntando esses dias. Eu tenho receita de aplicação financeira, tenho receita de um aluguel na minha pessoa física, eu tenho 3, 4 participações societárias, onde regularmente eu tenho distribuição de lucro. Como a gente vai saber quando vai ter que ter retenção ou não? Ou se eventualmente eu tiver pequenas retiradas em cada uma dessas, todas inferiores a 50, isso vai ser fechado no meu IR? Porque é muito difícil que todo mundo se fale para eu ter essa ciência, né? É importante você ter isso muito bem alinhado com o seu contador. A gente imagina que na declaração de ajuste anual, ok, mas é importante para não sofrer a retenção da distribuição de lucros. Mas vamos lá, eu tenho 6 fontes pagadoras e elas não se falam, evidentemente. São sociedades independentes e com contadores, inclusive, muitas vezes independentes. Sim. Né? E eu tenho distribuição. E eles não vão saber se eu já estou atingindo o teto em todos. Não. E possivelmente daí ninguém vai fazer a retenção, porque eu estou distribuindo um valor de 10 mil, por exemplo.
pode ser que no final do frigir dos ovos você tenha um adicional bem alto na sua alíquota anual. No final... Uma conta bem cara para pagar. Em abril do outro ano. Em abril do ano subsequente, porque a ideia, até, e aí traçando um paralelo, às vezes é muito mais inteligente você fazer essa gestão de outras empresas por intermédio de uma holding. Porque Sim. lembra que isso que a gente está falando é de PJ para PF. Se a gente tem a apuração da atividade de uma PJ e distribui para a próxima PJ, a gente não há que se falar de adicional. Perfeito. Então, talvez seja inteligente fazer essa gestão organizada para que você evite o impacto no futuro. Perfeito. E aí, é cada caso muito particular e é necessário analisar, porque pode sim ter uma conta cara no final. Então, só para deixar a última vez aqui o convite à reflexão com o seu advogado, com o seu contador. Esse conteúdo é meramente informativo e não restrito apenas aos nossos clientes da nossa carteira. A ideia do planejamento tributário, então, ela é mais viva do que nunca, né? Com certeza. Com certeza, e até porque a reforma tributária, ela trouxe o aspecto da reforma do consumo e ela modificou substancialmente o aluguel. Então, vamos lembrar que o aluguel ele vai ser tributado e vai ter contribuinte de IBS, CBS e pessoa física. Sim. Então, se a gente está falando de uma renda tributável mais uma renda de PJ que vem a distribuição de lucros, é importante estar atento a todos esses pontos. Perfeito. De tudo, fica aqui o recado para que vocês continuem estudando, continuem muito atento e só lamentando o prazo tão exíguo para que a gente, como sociedade civil, como empresários, como organizações, consiga se adequar a tudo isso, que é muito novo e é muito grande. Mas eu acho que é isso. Queria passar para vocês só para o encerramento, antes de eu fechar aqui, então. Eu agradeço pelo espaço, por estar aqui com vocês, é muito enriquecedor isso aqui. E espero que nos próximos passos a gente tenha decisões um pouco mais acertadas, né? Mas vamos deixar um pouquinho o bode da reforma tributária e tem os aspectos positivos, né? Maravilha. Jéssica? Agradeço também a oportunidade. Para mim é sempre muito bom, porque eu aprendo muito com vocês e trocar essas ideias é muito importante. Maravilha. Então, pessoal, nos acompanhem, nos sigam, para que vocês tenham acesso sempre em primeira mão. Como eu falei, na sequência nós vamos trazer aqui informações sobre o PL, enfim, PLP 108 que foi aprovado e daí por diante muita coisa nova. Porque só para que a gente tenha um último racional. O PLP 108, que deve agora caminhar para a sanção presidencial, ele é a lei complementar. A partir de então, Receita Federal, o Comitê Gestor vai regulamentar e trazer o detalhe da coisa, né? É o que a gente tem reclamado que ainda nós não temos, né? Então, nos próximos dias vão ter uma enxurrada de dados, de informações, de coisas para a gente trazer, para a gente debater. E nessas o cabelo branco vai ficando cada vez mais branco. Mas é isso. Obrigado, gente, por nos seguir, por nos acompanhar e até a próxima.